Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui, então, mais um videocast da Start Be Global. Start Be Global. Uma pessoa muito querida, João Cabral. Primeiro, super obrigado por aceitar o convite. O João vai se apresentar, mas assim, a minha percepção é um empresário extremamente bem-sucedido, uma cabeça de disrupção, empreende em 3 países, 3 continentes, na verdade, né? África, Europa e Brasil. E estou muito feliz em receber o João aqui. João, muito obrigado. E se apresente um pouquinho também. Muito obrigado, Flávio. Com muito prazer, já se conhece há algum tempo. Sempre admirei também muito o teu trabalho e o teu percurso, que também não foi fácil, e a forma como tu dominaste foi muito interessante. E é um prazer estar aqui contigo. De uma forma, enfim, mais ou menos resumida. Portanto, eu nasci em Moçambique, porque o meu pai estava lá no serviço militar. Repara logo as várias... a forma como os portugueses se posicionam no mundo, porque eles estiveram sempre em vários sítios e várias coisas. Portanto, eu nasci em Moçambique. E só para contextualizar, antes vou deixar você tocar, acho que bacana isso, mas estamos agora presencialmente em Lisboa, né, no nosso escritório aqui da Start Be Global em Lisboa. Né, como a maioria das pessoas que nos acompanha já sabe que eu e minha esposa nos mudamos recentemente para Portugal, tem cerca de 7 meses. E o João mora aqui também em Lisboa há muito tempo, então agora a gente morando na mesma cidade facilita muito esses encontros aqui mais frequentes, né? Então, desculpa, João, só para contextualizar aqui onde a gente está e tudo mais. Não, mas comecei por nascer em Moçambique, quando o meu pai estava lá a fazer o serviço militar. E depois, claro, vim para Portugal logo com 6 meses. Portanto, na realidade, eu não tinha conexões com a África, a não ser hoje em dia, porque me casei com uma moçambicana. E, portanto, voltei a reencontrar a estrutura familiar africana. É muito interessante. Fez-me crescer muito como pessoa, porque nós temos aquela nossa forma como a gente pensa as coisas como família, como estamos organizados. Quando encontramos uma outra realidade realmente diferente, é que a gente aprende sobre nós próprios, não é sobre os outros, é sobre nós próprios. Sim. Porque o contraste daquilo que nós temos como no subconsciente aparece quando a gente tem outras realidades. Mas amplia, né? Você amplia a visão de mundo, você consegue ter outra percepção, né? Legal. Depois, tirei o curso de Engenharia Civil e durante muitos anos dediquei-me a projetos de investigação e desenvolvimento na Europa. E eu aí conheci a Europa quase toda. Aliás, eu conheço 62 países. Quanto? 62 países. 62 países? 62 países. Caramba. Mas durante 15 anos, eu acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceu na Europa foi por exemplo, o Fundo Erasmus, etc., em que todos os alunos, quando chegam à faculdade, vão 6 meses para outro país durante 6 meses e faz parte do seu percurso universitário. Portanto, as universidades têm programas, muitas universidades já dão as aulas em inglês, mesmo os nacionais têm as aulas em inglês, que é uma coisa extraordinária, mas que permite criar aqui uma mentalidade e uma mente aberta em termos de mobilidade. Eu acho que é uma das coisas importantes, ou seja, nos países muito grandes como nos Estados Unidos e no Brasil, a mobilidade é feita internamente. Ou seja, a pessoa vai do Pará para São Paulo e para outro, para Goiânia, etc. E as regras são mais ou menos a mesma. Mas no passado, se a pessoa fosse de Portugal para a Alemanha, era tudo diferente. A língua é diferente, a mentalidade é diferente, as leis são diferentes. E hoje em dia, as novas gerações já não são assim. Porque como passaram 6 meses noutro país, etc., habituaram-se a dizer, não, ok, nós, além de portugueses, somos europeus. Nós, além de alemães, somos europeus. E essa mentalidade tem vindo a crescer. E eu tive a sorte na minha vida de passar esse período, eu diria, entre os 24 e os 34 anos, em que fazia imensos projetos europeus. Os projetos europeus eram obrigatórios ter empresas de mais de 3 países. Então eu tinha reuniões na Nokia, na Finlândia, e a seguir ia para a Alemanha e depois a seguir ia para a Itália. E essa mentalidade criou em mim, primeiro, uma
compreensão do que é ser internacional e do que é lidar com essas culturas todas, que eu tenho sentido, por exemplo, quando eu tenho estado no Brasil, etc., que até o próprio inglês não é universal do Brasil. Tu hoje vais a qualquer jovem a partir para aí dos 10 anos e ele fala inglês. Vê os sites em inglês, está tudo em inglês. Portanto, essa abertura foi uma coisa muito interessante e eu acho que eu fiz esse percurso nessa fase da minha vida. Depois a seguir, e esse percurso foi feito em empresas de consultadoria e depois já na minha própria empresa. A minha primeira empresa de consultadoria fundei aos 26 anos. Foi uma coisa muito interessante e crescemos bastante. Empresa de consultoria, já é a empresa que você ainda tem até hoje? Não, essa não. Era uma outra que era focada em sistemas de informação, em desenvolvimento e na conceptualização de sistemas de informação. Com empresas grandes, eu lembro a Lisnave, que era Barcos, etc. Nós fazíamos esse design. Então, desde de muito novo, você sempre esteve muito ligado à tecnologia. Eu sempre tive uma perspectiva da tecnologia um bocadinho diferente do nerd habitual. Ou seja, eu nunca fui uma pessoa... Eu sempre me interessei por tecnologia, mas sempre vi a tecnologia como as minhas peças de Lego para eu fazer um conceito de negócio diferente. E, portanto, mais do que propriamente ser o melhor a programar e saber as coisas todas do C e não sei o quê, eu sempre quis saber o suficiente de tecnologia para conseguir construir arquiteturas que possibilitassem inovações para aquela empresa. Portanto, ou seja, precisava sempre trabalhar depois com uma equipa de técnicos em profundidade. Portanto, no meu caso, como era uma empresa de consultadoria, eu tinha que ter acumulado aquela experiência toda para ser útil a alguém. Sim. A gente vê aquelas empresas todas de tipo, sei lá, hoje em dia fazem consultadoria, que têm as pessoas que acabaram de entrar na faculdade e estão a fazer consultadoria, etc. Na realidade, aquilo é consultadoria, é mão de obra técnica barata. A consultadoria propõe sempre que o consultor teve uma curva de experiência que faz com que a empresa que vai ser criada ou a empresa que vai usufruir da experiência realmente ganhe com aquilo. Portanto, tu tens que acumular o teu capital intelectual. Portanto, eu diria que os meus primeiros 20 anos de atividade profissional foi a altura de grande crescimento. E como tive em muitas coisas, em muitos países, eu nessa altura, por exemplo, na Europa, tinha reuniões na Alemanha, Inglaterra, em França, que têm culturas muito diferentes. A minha zona de conforto cultural foi esticada ao máximo. Tu havias de ver a diferença entre estar com um grego e com um finlandês. Quer dizer, às vezes a gente fala, o Brasil realmente é muito diferente de Portugal. É nada. Não é nada. É quase a diferença de Lisboa ao Porto. Diferente é um finlandês a falar com um turco. Isso é que é diferente. Isso é que é diferente. Sim. É muito diferente. É muito diferente. E bacana, porque a gente está em Portugal, né? Estamos na Europa. Mas o nosso público, majoritariamente, é brasileiro. E isso é uma mentalidade que talvez é só quando a gente se muda para cá que a gente entende, né? Porque Europa tem uma multiplicidade de cultura absurda, que às vezes no Brasil, às vezes é mudança de estado para o outro, já tem essa mudança de cultura, mas na Europa isso fica muito claro, né? Essa mudança, porque, daqui 300, 400 quilômetros você está na Espanha, mais um pouquinho Itália, um pouco Bélgica, Alemanha, com culturas totalmente diferentes. Agora uma coisa, né? A Europa inteira, até à parte dos Urais, na Rússia, tem 6,5 milhões de quilómetros quadrados. Vocês têm 8,5. Ou seja, vocês são maiores que a Europa inteira, até metade da Rússia. Portanto, só cada um destes países na Europa tem 1000 anos de história, guerras permanentes, línguas diferentes. Portanto, o nível de diferença entre Portugal e Espanha, ou Espanha da Finlândia, é enorme. É enorme, é abissal. É quase tanta como entre um português e um japonês. Ou contra um... Quer dizer, mesmo na América do Sul e América do Norte, é muito diferente. Não é um brasileiro de uma pessoa dos Estados Unidos, ou assim, mas apesar de tudo é muito menos diferente do que países que estão a 2 ou 3 mil quilómetros uns dos outros.
É isso. É muito diferente. É. São culturas diferentes, são estratégias diferentes. Uhum. Provavelmente a Europa era parecida com o que é a América, do ponto de vista da diversidade, na Idade Média. A Idade Média, aqueles 1000 anos que a gente chama que é a zona negra, não é? Ou seja, no fim desde o Império Romano até ao Renascimento, há ali 1000 anos, que é a infraestrutura genética das culturas dos países diferentes. Que é uma coisa que eu acho que quem está fora da Europa não se apercebe bem, mas a estruturação social mais profunda, a forma como mais países, como mais línguas se separaram, etc., tem a ver com isso. Tem a ver com esses 1000 anos, que é desde o século V até 1300, 1400, até ao Renascimento, em que realmente é ali que a Europa profunda nasce ali. Uhum. A interiorização da religião cristã, tudo isso é nesses 1000 anos. Até tentando conectar, acho, tá fantástico esse bate-papo, ô João, e eu gosto muito de conversar com você, porque sempre é muito profundo, assim, né, e enfim, não tem como a gente ficar só no tema específico, a gente poderia falar só sobre empreender aqui em Portugal, né, sobre internacionalização, mas entender, né, o cenário como um todo, né, a cultura do local onde você está inserido, isso faz total diferença para empreender, né? Então, o fato de eu ter me mudado para Portugal, por exemplo, né, justamente pensando em qualidade de vida, em segurança, que é isso que o meu cliente que me procura, né, que quer se mudar para outro país, seja, enfim, qualquer país aqui da Europa, ele está buscando isso. Ele tem uma vida financeira já estabelecida no Brasil, mas ele está em busca de qualidade de vida, de segurança, né, que são coisas fundamentais ali, Claro. que no Brasil às vezes peca, né? Às vezes, a pessoa pode ser muito bem sucedida empresarialmente e tudo, mas, poxa, que dinheiro que paga você ter que sair com carro blindado, você não ter a segurança de sair na rua com tranquilidade com seus filhos, né? Esses dias a gente estava aqui só trazendo um exemplo, jantando aqui num local com amigos. Esse meu amigo no restaurante mora 2 quadras do restaurante. As filhas dele de 10 e de 8 anos foram embora para casa andando sozinhas, né? 2, 3 quadras ali do restaurante. No Brasil isso é impensável, né? Então, assim, coisas simples, basilares, que no Brasil a gente ainda peca muito. Não dá para falar que a Europa como um todo é totalmente seguro, né? Existe sim países aqui que também... Mesmo em Portugal, também há E roubo. mesmo em Portugal não é, né? Também não dá para falar que é só maravilhas, mas comparado ao Brasil, quando você se muda para Portugal, né? A experiência é diferente. Totalmente diferente, né? Perto de 1 milhão de brasileiros em Portugal, entre os oficiais e os não oficiais, o que quer dizer que uma empresa brasileira que venha a Portugal tem uma probabilidade muito grande de encontrar aqui trabalhadores portugueses e trabalhadores brasileiros. E depois há uma outra coisa que é muito interessante que os brasileiros às vezes não dão o devido valor. Portugal tem 10 milhões de pessoas, mas tem 5 milhões de pessoas na diáspora, ou seja, pessoas que foram portuguesas, que saíram de Portugal e que são neste momento imigrantes de primeira geração dos outros países. É como se o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, tivesse 100 milhões de brasileiros, em termos de proporção. Isso faz com que, ao estabelecerem centralmente aqui em Portugal, se quiserem ir para o resto da Europa, quer dizer, para a Alemanha, para a França, não sei o quê, há depois uma rede enorme de portugueses que já estão espalhadas. E, portanto, Portugal é um país central para o processo de europeização, porque é relativamente fácil, a partir de Portugal, conseguir chegar aos outros países, e depois, como Portugal está dentro da União Europeia, um português tem tanto direito de vender em França ou na Alemanha como um alemão ou um francês. Uhum. Eles também têm direito de vender cá. Do acordo, né? Do acordo da União Europeia tem muita facilidade de entrada. Né? É a mesma facilidade com alguém de São Paulo vende no Rio, esse processo. Portanto, faz com que a afinidade cultural de Portugal ser um país... Portugal tem um mercado pequeno, portanto, funciona mais às vezes como um mercado de teste.
mas é um sítio excelente para montar, eu diria, o quartel-general para depois, a seguir, abordar a Europa de uma forma mais complexa. Até porque é mais fácil um brasileiro vir para Portugal do que para os sítios quaisquer, a língua é a mesma, e, portanto, é fácil ser daqui o quartel-general para depois, a seguir, abordar o resto da Europa. A população portuguesa é muito... acho que até no ranking estava para aí no 5º país que mais facilidade tinha em falar línguas estrangeiras. E, portanto, tem a matéria-prima para depois, a seguir, ser relativamente fácil para entrar nos outros países. Muito interessante isso que você falou, João, e até né, trazendo um pouco de números para a gente entender a grandeza do que a gente está falando, porque assim, você tocou no assunto de falar, pô, o brasileiro, as empresas no Brasil tem, como o mercado é grande, né, de 200 milhões de habitantes, muitas vezes o brasileiro pensa em atuar ali no mercado brasileiro, né, e não pensa em internacionalizar, né? Tudo bem, a gente está falando de 200 milhões de habitantes. Porém, na Europa, a gente está falando de 750 milhões, né? Quando você fala em Europa como um todo. A última pesquisa que eu vi estava em 750 milhões de habitantes. Então, é importante também a gente ter essa visão de grandeza, né? Com uma renda per capita 2 ou 3 vezes maior que o Brasil. Exato. Por exemplo, o Brasil acha-se grande, mas, quer dizer, quando a gente olha para os números, o PIB do Brasil é 1,9 trilhões e o de Espanha é para aí 1,8. Ou seja, o Brasil com 220 milhões, na realidade, é igual à economia espanhola. Que é o tamanho de Minas Gerais. A Espanha é o tamanho de Minas Gerais. É o tamanho do Estado de São Paulo, mais ou menos. E tem a população do Estado de São Paulo. Exato. É como se o Estado de São Paulo valesse o mesmo que o Brasil inteiro. João, tá maravilhoso esse papo. A gente poderia ficar conversando aqui por horas. Mas, enfim, nesses 10 anos que eu atuo, né, no mercado, assessoria jurídica de imigração, auxiliando pessoas físicas e jurídicas no processo de se mudar para Portugal, né, no processo de obtenção do visto, abertura de empresa. Já auxiliamos cerca de 6 mil famílias, né, nesse processo. Fantástico. De obtenção de uma dupla nacionalidade ou de mudança para Portugal. E uma parte delas quer empreender aqui em Portugal. E eu queria ouvir de você, assim, que segmentos que você acha interessante, pensando no brasileiro que queira trazer uma operação aqui para Portugal, que áreas que você acha que é interessante, pensando não só em Portugal, mas na Europa como um todo, que áreas que você identifica que tem um potencial? Óbvio que a gente, para saber se aquele produto ou serviço tem fit ou não no mercado, a gente teria que fazer um estudo, né? Tem o próprio market fit, tudo, mas que áreas que você identifica que já tem ali que poderia ser interessante? Qualquer área é interessante, desde que a pessoa que está no Brasil e que se quer internacionalizar esteja no ranking dos 10% melhores do Brasil. O maior problema não é a área específica, é o nível de maturidade e de mastery, como dizem os americanos, de domínio que ele tem daquele setor. Se ele fizer uma coisa muito bem, vai ser muito bom em qualquer lado do mundo. A Europa, até mesmo coisas mais manuais, por exemplo, um excelente marceneiro que faz uma mobília fantástica. Isso tem muito mercado na Europa, é muito avaliado, é muito valorizado. Qualquer pessoa que seja muito boa na área que ela faz tem um mercado enorme na Europa. Na Europa, as pessoas valorizam as pessoas excepcionais, as pessoas que atingiram um estado de sofisticação, são as melhores na sua profissão, são os melhores advogados, são melhores. Essa competição, a competição de ser melhor é mais importante do que a área. Depois é uma questão de você fazer o wrap-up do serviço, do produto, para se adequar às condições. Mas, na realidade, a qualidade do produto ou a qualidade da pessoa é muito mais importante do que qual é a área. E outra coisa, como o foco aqui é mais na qualidade, não é na quantidade, uma coisa que é muito importante é, por exemplo, a abordagem do produto que vem para cá ou do serviço. Ou seja, não é muito importante
a questão do preço. O preço pode ser mais importante ou menos importante. O problema é arranjar o nicho. Estou sempre a dizer, por exemplo, uma vez um cliente me contactou do Brasil, queria trazer a granola dele. Ele dizia, a minha granola é única. E era única no contexto onde ele estava. Eu depois tirei uma fotografia num supermercado que tinha 5 prateleiras de granola que eram 30% mais baratas na loja do que o preço que ele ia fazer para exportar do Brasil. Isso não interessa. Agora, o Brasil tem coisas maravilhosas. Por exemplo, o açaí toda a gente conhece, mas tu vais ao Amazonas, por exemplo, tens não sei quantos frutos diferentes. É isso que é necessário trazer para cá. Não é aquilo que já toda a gente tem. Mas em qualquer área pode dar. Eu, por exemplo, quando estava em Belém, vi uma coisa extraordinária, que era uma cadeia de gelados que só fazia... Os gelados todos deles eram com frutas especiais, frutas originais mesmo do Amazonas. De certeza que tinha sucesso cá. Porque era especial, porque era novo. Diferente. E depois não é só vender em caixas. Quer dizer, vou ter aqui assim uma coisa... Eu às vezes vejo aquelas lojas como há nos centros comerciais de açaí. Põem um açaí a um preço muito caro, 8 ou 9 euros a competir com 2 euros de um gelado. E a única coisa que fazem é açaí. Isso não é especial. Podia haver um espaço em que a pessoa sentia o que é ser tropical ou o que é ser do Amazonas. Podia ser com umas cores diferentes, com uma experiência diferente, com frutos que eles nunca mais tinham. Podiam promover uma semana. Estás a ver? Mais do que é importante especificamente quais é que são as áreas que estão a dar. As áreas que estão a dar são as mesmas em todo o mundo. O problema é que são cíclicas. Na realidade, hoje, se tu olhares para a teoria geral do que é que faz uma empresa especial, uma empresa é especial quando tem competências únicas. Podem ser know-how, podem ser porque têm acesso a matérias-primas únicas, não é? Continua a funcionar aquela matriz de Porter, não é? Tenho recursos especiais que ninguém mais tem, tenho pessoas especiais que ninguém mais tem, tenho um know-how especial que ninguém mais tem, tenho uma patente. Se eu tiver isso no Brasil, então eu vou ter sucesso em Portugal ou na Europa, porque eu tenho condições únicas. Só tenho que as adaptar à cultura europeia. Uma empresa que é boa no Brasil vai ser boa na Europa. A gente só tem é que eliminar os travões àquela empresa, não é? Ou seja, não bater de frente com a legislação europeia, adaptar a mensagem cultural. Mas aquilo que a faz boa no Brasil também naturalmente vai se fazer boa na Europa. Portanto, a minha mensagem aí é qualquer área pode ser boa, desde que seja nos melhores. A Europa, tradicionalmente, é um mercado sofisticado. Quer dizer que, desde que a pessoa seja muito boa, tem sempre lugar. Pô, maravilha, João, muito bom. E para terminar mesmo, eu queria o último tema, que é o estrangeiro, seja brasileiro, africano, enfim, mas a gente está falando para o público brasileiro. O brasileiro é bem recebido aqui? O português recebe bem o brasileiro? Eu pergunto isso porque ultimamente saíram na mídia aí alguma coisa de xenofobia, alguma coisa nesse sentido. Eu confesso que, enfim, moro aqui há quase 8 meses, venho a Portugal anualmente, né? Já vivencio aqui há mais de 6 anos, nunca me senti discriminado, nunca senti nenhum tipo de discriminação, mas você, como, né, português aqui que morou a vida inteira aqui, que mensagem você dá? Agora repara, mesmo num país com 10 milhões de pessoas, se tiveres 1% em cada banda, tens 100 mil pessoas que são polarizadas. Basta meia dúzia de acidentes e que elas venham para as redes sociais e não sei o quê, e tu crias um mito. Agora, se a gente olhar para os números, não é por acaso que em Portugal já há quase 500 mil brasileiros. É porque eles se sentem bem recebidos. E isso é que são os números. Eu talvez nem conheça na Europa ninguém que seja tão aberto a essas brincadeiras como os portugueses. Tu repara uma coisa, os portugueses, eu acabei de falar, em 10 milhões de pessoas, têm 5 milhões imigrados. Portanto, todas as famílias têm a experiência do que é ser um imigrante. Tem sempre alguém, o pai, o avô, alguém que já foi imigrante. Portanto,
há muito poucos países na Europa que tenham qualquer coisa sequer perto disto. Portanto, os portugueses são naturalmente inclusivos, sobretudo nos países que falam português. É importante a gente falar sobre isso, né? E eu tenho essa mesma visão que você. São casos isolados, né, de pessoas extremistas ali que têm um conhecimento que não dá para generalizar. É muito pelo contrário, o brasileiro é muito bem recebido aqui, né? Então eu tenho essa mesma visão. João, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por todas as informações, seu conhecimento, assim, eu saio daqui mais enriquecido, né, com muito mais informação do que eu comecei esse vídeo. Espero que as pessoas, né, tenham gostado também, que assistiram. E quem tiver interesse em falar com você, João, onde que te acha, qual é o site? O mais fácil é ir à minha página, www.inodev.pt, mas o dev acaba no V, não tem E no fim, é só inodev.pt. A gente vai colocar aqui no vídeo, né, e tudo mais. Maravilha, então, para quem curtiu esse vídeo, então se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, né, e até o próximo vídeo, então. João, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Flávio, e muito obrigado às pessoas que nos estão a ver por nos estarem aqui a aturar já este tempo todo. Foi ótimo, foi maravilhoso, João, muito obrigado.